nos falar sobre riscos biológicos. Antes de conversar com vocês sobre o tema, nós fomos às ruas saber o que a população está entendendo sobre o assunto. Dona Maria das Dores, e nós vamos fazer algumas perguntas sobre riscos para ela. A senhora sabe o que são riscos biológicos? Mais ou menos. A senhora poderia responder para a gente o que a senhora sabe? Assim, não muito, né? Porque assim, eu não tenho muito conhecimento, Certo. né? Riscos biológicos são micro-organismos como os vírus, bactérias, patogênicos que causam doenças ao ser humano. A senhora poderia exemplificar algum tipo de riscos biológicos que a senhora tem na casa da senhora ou no emprego? Na casa da gente, com certeza, a gente tem muitos riscos em relação às bactérias, né? Em relação às bactérias, essas coisas, né? Então, assim, você quer mais ou menos que eu cite, tipo, Sim. Tipo, poeira, essas coisas, tem alguma coisa a ver? Tá relacionado também. Uma área que, tipo, tem muito risco biológico é o banheiro. Isso, tem o banheiro, tem o quintal, né, da gente, que tem, a gente às vezes tem animais tipo cachorro, eu tenho duas, né, e geralmente causa essas bactérias que correm um risco pra gente. Entendeu? Obrigado pela participação. Imagina. Leandro, e eu quero perguntar, Leandro, você sabe o que são riscos biológicos? Não. Não? Então, riscos biológicos são aqueles que podem ser causados na sua saúde, tipo vírus, doenças transmissíveis, Qualquer armação é R$ 99. bactérias. Você poderia falar R$ algo que está relacionado no seu dia a dia sobre risco biológico e pode ser exposto a você? Sim. O contato com o pessoal, a poeira, dinheiro. Muito obrigado, Leandro. A gente está aqui com a senhora Josilene. A senhora pode me dizer alguns riscos biológicos causados por vírus e bactérias encontrados na sua casa? Posso, boa tarde. Urina de cachorro, né? Poeira, urina de gato, né? Pelo de gato e entre outros animais e outras coisas. Obrigada. Voltando ao assunto, agora eu vou explicar para vocês o que realmente são riscos biológicos. Eles são considerados quando tem a presença de micro-organismo em algum determinado lugar e são micro-organismos que causam ameaças para os seres humanos. Eles podem ser bactérias, fungos, protozoários ou até mesmo vírus. Eles podem causar 3 níveis de doenças: o nível leve, o nível médio e o nível grave. Podem interferir diretamente na segurança do trabalho. Para se aprofundar mais no assunto e vocês entenderem mais, nós vamos atrás de opiniões de profissionais. Boa tarde, estamos aqui no Instituto Federal de Sergipe com a professora de Química, Elaine Menezes, e viemos tirar algumas dúvidas com ela. Professora, a senhora podia responder o que são riscos biológicos? Sim, primeiramente gostaria de agradecer por essa oportunidade de fazer esse esclarecimento e gostaria de dizer que riscos biológicos são riscos que ocorrem em determinados ambientes onde um trabalhador, uma pessoa está exposta a alguns agentes biológicos, né? Então, se ele está exposto a esses agentes biológicos, existe o risco dele contrair algum tipo de doença inerente a esses agentes biológicos. E o que são esses agentes biológicos? Bom, esses agentes biológicos, a gente costuma dizer que são aqueles micro-organismos patogênicos que causam doenças ao ser humano, né? Então, determinados fungos, determinadas bactérias, vírus, né? Quando esse trabalhador ele é exposto a esse tipo de micro-organismo e que esse micro-organismo ele é patogênico, ele pode contrair sim uma determinada doença que a gente diz que aquele ambiente ali tem um risco biológico para a pessoa. E, professora, quais são as doenças mais comuns de se contrair no ambiente familiar ou no trabalho? Aí a gente tem que dizer, bom, a doença que a pessoa pode estar sujeito, né, depende do agente patológico, patogênico, e vai depender do ambiente onde ela está. No ambiente familiar é mais comum a pessoa contrair
uma gripe por vírus. Num hospital, uma enfermeira, um técnico de enfermagem tem que ter um ambiente ali que tem um risco biológico muito maior, porque ele ali trabalha com vírus, com bactéria, né? Então ele pode contrair tuberculose, ele pode contrair infecções bacterianas graves, né? Como infecção de garganta, a sepsemia, que é uma infecção generalizada, que ocorre com bactérias super resistentes. Hoje a gente tem esse problema com bactérias super resistentes, mas esse tipo de risco pode ser minimizado. Como a gente pode minimizar esse risco? A gente pode minimizar com o uso de equipamentos de proteção individual. No caso, para evitar esse risco biológico, essa contaminação por esses micro-organismos, a gente pode usar luva, sempre que tiver em contato com pessoas contaminadas, a gente deve lavar as mãos. Sempre que chegar da rua, lavar as mãos, porque a rua é um ambiente muito contaminado, né? Certo? Então, chegou em casa, lava a mão, evitando assim um risco biológico maior, certo? Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Para identificar e prevenir, o Ministério da Saúde dividiu os riscos biológicos em 4 partes. O risco 1, que abaixa o risco de contaminação. O risco 2, que é risco de contaminação direta ao profissional. O risco 3, que é possível contaminação ao profissional e pode ser letal, mas a baixa possibilidade de viralização à comunidade. O risco 4, que é uma alta possibilidade de morte do funcionário e há uma alta possibilidade de viralização à comunidade. Como todo tipo de risco, o risco biológico também tem seus meios de prevenção. Alguns dos equipamentos necessários para evitar esses riscos são gorro, óculos, máscara, luva, bota, avental e jaleco e entre outros equipamentos necessários. Olha só, eu espero que vocês tenham gostado. Dê o like de vocês, compartilhe com os amigos para que eles possam aprender mais sobre esse tema. Tchau!